Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou a sua professora de Química e na aula de hoje nós falaremos sobre geometria molecular. Vamos aprender comigo? Falando então sobre geometria molecular, nós sabemos que na natureza nós temos milhões de substâncias diferentes. Elas provêm dessa união de átomos. Quando nós temos átomos que se ligam por ligação covalente, então nós formamos uma molécula. As moléculas podem ter de 2 até milhares de átomos. E esses átomos vão buscar uma distribuição no espaço de forma que eles fiquem distantes uns dos outros. Porque isto dá maior estabilidade para sua estrutura. Nós vamos estudar na aula de hoje sobre a repulsão entre os pares de elétrons compartilhados, que vai nos fornecer o aspecto de uma figura geométrica. E é por isso que nós estudaremos então a geometria molecular. Essa disposição espacial dos núcleos desses átomos vai determinar diferentes formas geométricas para as moléculas. Quando nós temos, por exemplo, duas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central, vamos imaginar que essas nuvens eletrônicas estão representadas aqui por esses balões de festa. Veja como elas se organizam de forma que ficam espontaneamente numa arrumação mais longe um do outro, né, esses balões. Porque cada balão parece que empurra o outro balão, de modo que no final todos fiquem mais espaçados e esparramados possíveis. Então, se fosse com 3 nuvens ao redor do átomo central, seria assim, lembrando que a união das bexigas aqui representaria o átomo central. Então, eu teria um átomo central no meio e as bexigas representam, os balões, né, representam 3 nuvens ao redor do átomo central. Se fosse com 4 nuvens, veja que os balões se organizam assim naturalmente, né? Então, nós podemos compreender com este exemplo cotidiano, esse exemplo bem simples, que com as moléculas também acontece o mesmo. Aqui nós teríamos um átomo no meio dos balões e com 4 nuvens ao redor do átomo. Com 5 nuvens ao redor do átomo central, nós teríamos essa disposição. 3 nuvens aqui e mais uma nuvem em cima, uma nuvem embaixo. Com 6 nuvens ao redor do átomo central, nós teríamos 4 nessa disposição e 2, uma em cima e uma embaixo. Então, com as moléculas acontece exatamente a mesma coisa. Vamos entender por que isso acontece estudando a teoria VSPER ou TRPSV. Essas são siglas, a primeira sigla é em inglês e a segunda sigla em português. Essa teoria foi desenvolvida por Ronald Gillespie e VSEPR vem do inglês Valence Shell Electron Pair Repulsion. E em português nós traduzimos teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então, essa teoria ela está baseada na ideia de que os pares eletrônicos ao redor de um átomo central, sejam eles participantes da ligação ou não, eles vão se comportar como nuvens eletrônicas, que vão se repelir entre si. Lembrando que os elétrons têm carga elétrica negativa, então eles vão ficar orientados no espaço de forma que eles possuam a maior distância angular possível. Então, para nós visualizarmos melhor essa teoria, é importante lembrar que cada par eletrônico, ou seja, cada 2 elétrons de valência ao redor do átomo central, será identificado como uma nuvem eletrônica de formato ovoide, como se fosse um balão de festa. Aqui nós temos então a teoria que ao redor do átomo central, os pares eletrônicos ligantes e os não ligantes, preste atenção, tanto aqueles que participam de ligações, quanto aqueles que não estão participando de uma ligação,
eles vão se repelir, vão formar nuvens eletrônicas que tendem a ficar tão afastados quanto possível. Então, como eu já disse, nessa teoria nós vamos representar cada nuvem eletrônica, seja essa nuvem correspondente a uma ligação covalente simples, né, representando uma covalente normal ou uma dativa, seja através de uma covalente dupla, seja através de uma covalente tripla, ou um par de elétrons não ligantes, né, que nós vamos representar assim. Todos vão representar, então, uma nuvem eletrônica de formato oval, ovalado. Então, os pares eletrônicos buscam, com esse afastamento máximo, com que a repulsão entre eles seja mínima, ou seja, eles buscam a estabilidade da molécula como um todo. A geometria das moléculas será determinada, então, pela posição dos núcleos dos átomos ligados ao átomo central. Considerando essa orientação das nuvens eletrônicas e o número de átomos ligados ao átomo central, nós teremos as possíveis geometrias moleculares de acordo com a posição do núcleo dos átomos. As geometrias moleculares são linear, angular, trigonal planar, piramidal, tetraédrica, octaédrica, forma de T, bipirâmide trigonal, gangorra ou também chamada tetraédrica distorcida, quadrado planar, pirâmide de base quadrática. Vamos ver algumas delas. Para nós identificarmos então a geometria de uma molécula, nós precisamos em primeiro lugar identificar qual é o átomo central. O átomo central, ele vai ser aquele que vai ter o maior número de ligações. Então esse vai ser o átomo central, aquele que faz o maior número de ligações. O segundo passo é determinar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Como eu já disse, nuvens eletrônicas pode ser uma ligação covalente simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla ou até mesmo um par de elétrons não ligantes, ou seja, um par de elétrons livres. E como terceiro passo, nós vamos visualizar as posições relativas dos átomos ligantes ao redor do átomo central. Ou seja, vamos observar que essa distribuição vai criar a imagem de uma figura geométrica, seja ela uma figura plana ou uma figura espacial. Então, nós vamos interligar os átomos através de traços. Vamos ver o caso de moléculas com 2 átomos apenas, moléculas diatômicas. Quando nós não temos um átomo central, isso obriga os átomos ligantes a sempre se posicionarem um de frente para o outro. Então, é uma geometria que a gente chama de linear. Vamos ver o exemplo do gás hidrogênio, oxigênio, ácido clorídrico. Cada hidrogênio possui seu elétron, que será aqui compartilhado com outro hidrogênio, formando uma ligação covalente. Nós representamos por um traço. Então, essa é uma molécula linear. Assim também é com o oxigênio e com o HCl. Vamos ver esse exemplo com um simulador que temos aqui. Quando nós temos, então, apenas 2 átomos, aqui representados por essa bolinha roxa e por essa bolinha branca, nós vamos ter um ângulo de ligação de 180 graus. Eles vão ficar o mais afastados possível. O nome dessa geometria molecular, como vocês podem ver aqui embaixo na tela, é linear. Então, vamos ver moléculas que contêm um átomo central. São moléculas com 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Nós vamos ver com diferentes organizações, né, que essas moléculas podem assumir. Então, se nós tivermos o número de pares de elétrons ao redor do átomo central igual a 2, a orientação dos pares vai ser também linear. Teremos, por exemplo, 3 núcleos e a geometria será linear. Vamos ter um ângulo de 180 graus. Vamos ver o caso do CO2. O CO2, o carbono, possui 4 elétrons na sua camada de valência. Cada oxigênio possui 6 elétrons na sua camada de valência. Então, nós teremos um carbono, que será o átomo central, que vai fazer as 4 ligações, e 2 oxigênios, que vão ficar posicionados na lateral. Aqui nós teremos, então, a formação de uma ligação covalente dupla
com esse oxigênio e uma ligação covalente dupla com esse outro oxigênio. Esse é o modelo com repulsão mínima dos elétrons, então a molécula vai ser linear. Do BeCl2, da mesma forma, nós teremos como átomo central o nosso berílio. O berílio, ele é da família 2A, ele possui 2 elétrons na sua camada de valência. E o cloro, ele é um halogênio da família 7A. Cada cloro possui 7 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Então, o berílio fará aqui ligações covalentes com cada um desses cloros. Também vai assumir uma forma linear, uma geometria linear. Lembra que o berílio é um caso de exceção à teoria do octeto, que ele se estabiliza com apenas 4 elétrons na sua camada de valência. Vamos ver o exemplo com as moléculas tridimensionais. Pegando aqui o modelo tridimensional do CO2, nós percebemos que o átomo central é o carbono e os átomos brancos são o oxigênio. Veja que eles ocupam sempre a posição de repulsão mínima, então de 180 graus, a geometria linear. E aqui a estrutura do BeCl2 também 180 graus para que tenha uma repulsão mínima. Quando nós tivermos 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, essa geometria pode ser angular ou trigonal plana. Então, quando nós tivermos 3 pares de elétrons ao redor do átomo central, a orientação desses pares geralmente assume a forma de um triângulo equilátero. A geometria trigonal plana também pode ser chamada de triangular, dependendo do material de estudo. Vamos ver o caso do SO2. O enxofre será o átomo central. O enxofre é da família 6A ou grupo 16 e ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. O enxofre estará ligado com 2 oxigênios. Os oxigênios também são da família 6A. Então, eles também possuem 6 elétrons na sua camada mais externa. O enxofre aqui fará uma ligação covalente com esse oxigênio e uma ligação covalente dupla com esse outro oxigênio, sobrando ainda um par de elétrons que não está compartilhado. Então, essa molécula ela ficará com a geometria angular. Na orientação a 120 graus com a repulsão mínima, o par de elétrons não compartilhado ficará na parte superior da molécula e a estrutura será angular. No caso da molécula BF3, nós teremos o boro como átomo central e 3 átomos de flúor ao redor dele. O boro, ele é da família 3, então ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. E o flúor, ele é da família 7A ou grupo 17, então ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Aqui se formarão então 3 ligações covalentes. Essas nuvens eletrônicas, para se afastar o máximo possível, elas formarão então a geometria trigonal plana. Aqui no modelo tridimensional, o BF3 mostra aqui o boro como átomo central e o flúor como os 3 flúor ao redor do átomo central com um ângulo de 120 graus em torno do átomo central. Veja que ela é plana, então é importante nós entendermos isso. Ela é a trigonal plana. Quando nós temos então uma molécula com 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, nós podemos ter 3 nomes diferentes para esse arranjo, para essa geometria molecular: angular, piramidal ou tetraédrica. No caso da água, o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada mais externa, na sua camada de valência. E o hidrogênio, cada hidrogênio possui um elétron.
na sua camada mais externa. Sendo assim, eles formarão aqui ligações covalentes. Porém, esses pares de elétrons não ligantes na parte superior da molécula aqui terão um papel fundamental para determinar o ângulo dessa ligação. Então, a orientação desta molécula de água será uma orientação tetraédrica. O fechamento do ângulo vai ser devido à repulsão desses pares eletrônicos que estão na parte superior e a estrutura, a forma estrutural, né? A geometria vai ser angular. Vejamos isso então na molécula tridimensional aqui. Nós temos os dois pares de elétrons não ligantes. Então veja que quando nós aproximamos esse par de elétrons, ele vai empurrando, né, os hidrogênios, e esses hidrogênios vão se organizando nesse momento. E o ângulo aqui dos hidrogênios é de 109,5 graus, geometria da água angular. Outra possibilidade dentro das quatro nuvens eletrônicas é a piramidal, que é o caso da amônia. O nitrogênio, que é o átomo central, possui 5 elétrons na sua camada de valência e os hidrogênios possuem cada um elétron na sua camada de valência. Dessa forma, formam-se aqui 3 ligações simples e vai ficar um par de elétrons não ligante. Então, vai assumir essa estrutura piramidal, parecendo uma pirâmide, conforme está desenhado aqui na parte superior. Eu vou deixar o link dessa simulação aqui para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Vocês também podem testar isso. Então, olha só, esse par de elétrons não ligantes aqui em cima, ele vai provocar o afastamento dos hidrogênios. Os próprios núcleos dos hidrogênios também vão se afastar aqui embaixo. Então, veja que assume como se fosse uma pirâmide, né? E o ângulo de 109,5 graus entre um átomo de hidrogênio e outro. E no caso da geometria tetraédrica, que é o caso do carbono e do hidrogênio no CH4, no gás metano. O carbono, ele possui 4 elétrons na sua camada de valência, e os hidrogênios, cada um possui um elétron na sua camada de valência. Muito bem, nós faremos então aqui 4 ligações simples. Esses átomos, eles vão se afastar o máximo que for possível. Então, vai formar como se fosse um tetraedro. Veja aqui nesse esquema. Então, como se fosse um tetraedro, certo? O nome, então, é geometria tetraédrica. Vejamos isso no formato tridimensional. Temos aqui, então, olha, 4 átomos de hidrogênio, um átomo central, que é o de carbono, e o ângulo de 109 graus entre cada um desses hidrogênios para formar a molécula do CH4, gás metano. Prosseguindo, então, quando nós temos 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, a geometria se chama bipiramidal ou bipirâmide trigonal. É o caso do PCl5. O fósforo é o átomo central, possui 5 elétrons na sua camada de valência e cada cloro possui 7 elétrons na sua camada de valência. São da família 7A. Teremos aqui, então, 5 ligações covalentes. A estrutura da molécula será como se tivéssemos aqui, né, esse formato de uma pirâmide dupla. Aí vejamos isso na forma tridimensional. É por isso, então, que nós chamamos de bipirâmide trigonal esse modelo. Os átomos assumem essa posição para ter a menor repulsão possível. Então, aqui nós temos o átomo central, que é o átomo de fósforo, e ao redor dele 5 átomos de cloro, bipiramidal trigonal. O ângulo aqui de 90 graus entre cada um dos cloros. Quando nós temos um átomo central
com 6 nuvens eletrônicas ao redor dele, nós temos também 3 opções, 3 formas que estes átomos se organizam. Eles podem se organizar com a geometria octaédrica, piramidal, tetragonal ou quadrado planar, no caso do SF6. Nós teremos um átomo de enxofre como átomo central. Ele possui 6 elétrons na sua camada de valência e 6 átomos de flúor ao redor dele. O flúor, ele é um halogênio, ele está na família 7A, ou grupo 17. Cada flúor possui 7 elétrons na sua camada de valência. Família 7A ou grupo 17 é o flúor. Nós teremos aqui, então, 6 ligações covalentes, onde esses átomos de flúor ficarão o mais afastados possível uns dos outros. Então, teremos uma orientação octaédrica. Veja que aqui nós temos a formação como se fosse um octaedro. Tridimensional, veremos aqui então que o átomo central, né, o enxofre, os átomos de flúor vão se organizar ao redor do átomo central, cada um com um ângulo de 90 graus entre eles, para que eles tenham o afastamento máximo. Geometria octaédrica. Outra forma de organização é no caso do IF5. Também possui 6 nuvens eletrônicas, mas possui apenas 5 átomos ao redor do átomo central. Só que vão ficar par de elétrons não ligantes. O iodo é da família 7A, então ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. E cada flúor também é da família 7A, também possui 7 elétrons na sua camada de valência. Serão formadas aqui uma ligação covalente com cada um dos flúor e formará aqui uma nuvem eletrônica de um par de elétrons não ligantes. Ele assumirá então a geometria piramidal tetragonal. O IF5 também pode ser representado aqui pelo BRF5, que também terá a geometria piramidal quadrada. Veja que nós temos o par de elétrons não ligantes aqui na parte superior e outros 5 átomos ao redor do átomo central, além da nuvem eletrônica do par de elétrons não ligantes. No caso do ICl4-, o átomo de iodo, ele possui apenas 7 elétrons na sua última camada. E cada cloro também possui 7 elétrons na sua última camada. Iodo e cloro ambos são da família 7A. Aqui formar-se-ão, então, 4 ligações covalentes simples com cada um dos cloros, uma com cada um dos cloros, e observe que nós temos um sinal negativo aqui, é um ânion, né, ICl4. Então, esse elemento central, ele ganhou mais um elétron. Ele tinha um elétron desemparelhado no seu átomo central e ganhou mais um elétron da ruptura da ligação desse ânion. Portanto, ele ficou aqui com 2 pares de elétrons e assumindo o modelo de repulsão mínima com a geometria chamada quadrado planar. Então, ele ficou com 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, sendo 4 nuvens de ligações simples, uma com cada um dos cloros, e 2 nuvens referente a par de elétrons não ligantes, formando então essa geometria quadrado planar. Essa foi a nossa aula de hoje, muito obrigada por assistir. Inscreva-se no canal se você gostou, deixe seu like. Um abraço, até mais.